Bem-vindo, familiar consciente, à nossa live semanal aí para tirar as dúvidas que vocês me encaminharam lá no nosso formulário do curso, né? Familiar consciente, eu chamo muito aí quem é um inscrito já no nosso programa de capacitação Vencendo o Alzheimer em Família, né? Que é esse programa que vai dar para vocês aí conhecimento suficiente para enfrentar a doença degenerativa aí, Alzheimer, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal do seu familiar de uma forma aí mais suave, menos estressante, né? A gente sabe que isso é um desafio aí para quem tem um familiar sofrendo com essas doenças. E a gente precisa capacitar essa pessoa a encarar isso tudo e não deixar que a doença também afete aí o familiar. Pessoal, então bem-vindos aí todos, né? Eu estou aqui nessa troca de telas, estão falando aqui de frente comigo com o computador, né? Que a gente tem a transmissão no YouTube lá para os inscritos do curso que preferem assistir pelo YouTube. E tem aqui a transmissão do Instagram também. E a gente vai então iniciar respondendo as dúvidas que foram enviadas nessa semana, né? Quem tiver aí entrando, principalmente você aqui do Instagram, né? Manda para a gente o coraçãozinho, que isso é interessante para ajudar a divulgar a live, tá? E convida mais uma pessoa a estar aqui com a gente também. Eu tenho certeza que se você tem na família alguém com Alzheimer ou outra demência, né? Você conhece também alguém que passa aí pelo mesmo problema, pela mesma situação com um familiar. Convida essa pessoa para poder conhecer aqui o nosso trabalho, o curso, o nosso grupo de WhatsApp, que eu tenho 100% de certeza que você vai estar ajudando essa pessoa nesse caminho com todos os desafios que ela enfrenta. E ela vai ficar grata a você com certeza. Aqui a gente responde as dúvidas de quem já está inscrito no curso. Mas essa dúvida, se ela não é sua agora, ela pode no futuro ser a sua dúvida, né? Então fica com a gente que você consegue aí já ter esse conhecimento em mãos e levar isso para você ao longo aí do seu caminhar com o seu familiar que tem esse problema, né? E as nossas lives aqui, elas prometem ser objetivas, né? A gente quer realmente trazer o que precisa de conhecimento que vai ajudar e sem gastar aí muito tempo, né? Vocês não vão me ver aqui 2 horas direto falando. Vocês vão me ver falando o que é essencial, o que é importante e de forma objetiva, né? Pessoal, então, vamos lá, ó. A gente tá aqui com as perguntas da semana que eu separei, algumas até curiosamente relacionadas, né, mesmo sendo de pessoas aí diferentes, então foi curioso isso. E vamos começar. Então, você que está aqui no Instagram, manda coraçãozinho para poder aumentar a visibilidade da live. Quem está aqui no YouTube, eu acho que tem como mandar curtida, né? Eu não sei se aqui funciona ainda essa história de coraçãozinho. E a live ela fica salva, tanto no YouTube quanto no Instagram, para quem depois quiser assistir, né? Eu deixo sempre listadas as perguntas também, que aí você consegue perceber que, olha, essa dúvida aí, ela realmente seria minha sim. Deixa eu ver aí o que foi a resposta para essa situação. E aí, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem aqui é verdade que todos os pacientes vão ter problemas para engolir? Quando que isso acontece? Como faço para saber se está com esse problema, né? Então, problema para engolir, deglutição, né? A gente tem no curso uma aula sobre deglutição, e é uma aula que eu falo aí como avalia, o que a gente tem que suspeitar. Então, você que é um inscrito no nosso programa Vencendo Alzheimer em Família, vai lá e assiste essa aula, tá? Assiste quantas vezes quiser, assiste com quem quiser, que vai ter muito conhecimento. E em breve a gente vai ter a adição de mais uma aula de uma fono,
explicando também tudo isso dentro aí da visão da fonoaudiologia, né? O que acontece? É verdade que todos os pacientes vão ter problemas para engolir? Essa dúvida. Olha, a gente nunca pode fazer afirmativas taxativas, né? Nunca, sempre, nunca, nunca. Mas a gente sabe que, de fato, a doença neurodegenerativa progride ao ponto de chegar a acometer aí a função de deglutição, né? A gente não vai falar que todos os pacientes vão ter, porque a gente nem sabe como que vai ser aí o trajeto de vida desse paciente e se vai realmente acontecer. Mas as doenças neurodegenerativas evoluem para isso. Você vai entender, né, colocar na cabeça que é um cérebro que ele está perdendo função. Então aquele cérebro ele deixa de saber ler, de saber escrever, ele deixa de saber andar, né? Então o paciente ele não vai conseguir caminhar e ele vai deixar de saber engolir, que parece uma coisa muito óbvia, muito simples, mas é uma função bem complexa, tá? O ato aí de engolir. Então isso vai acontecer, de fato, em algum momento começam a surgir esses problemas da deglutição, do ato de engolir, né? E quando isso acontece? Essas dúvidas elas vieram juntas aí de um mesmo aluno, né? E geralmente em fases avançadas da doença, né? Então a gente não espera, por exemplo, que uma doença neurodegenerativa, por exemplo, Alzheimer, mais comum, né, vá ter esse tipo de problema no início da doença, nas fases iniciais, com pouco tempo de evolução da doença. A gente espera isso realmente em fases aí mais avançadas, pacientes que têm muito tempo de doença. É claro que, como a gente falou aí do curso da doença, isso é muito variável, né? Tem paciente que tem doença por anos, década, tem paciente que tem doença por poucos anos, então isso já vai começar a acontecer mais rápido. Na semana passada, se eu não me engano, teve a pergunta de uma pessoa que falou: porque a vizinha da minha avó teve diagnóstico junto com a minha avó, mas uma delas estava muito pior, né? Realmente, essa taxa de progressão aí, isso não é constante nem é similar entre pessoas diferentes. Então a gente espera que aconteça, geralmente em fases aí mais avançadas, né? Como faz para saber se está com esse problema? Foi a outra dúvida. Olha, os sintomas que você vai ter de alerta, ter que estar alerta para esse problema são aquele paciente que começa com engasgos, né? Então, o mais clássico são os engasgos. O paciente vai comer, vai tomar água, tomar remédio e começa a engasgar, vai ficar tossindo. Isso é um sinal aí de prejuízo nesse mecanismo de engolir, de deglutição. Além disso, a gente percebe antes até a questão da redução da altura, né, da amplitude da voz. Então, o paciente ele acaba de comer e por um tempo depois ele fica falando baixo. Você vê que o paciente muda a voz dele. Isso também já é um prenúncio aí de que está tendo esse problema do aparelho aí digestório alto e da deglutição. E se isso está acontecendo, a gente vai precisar aí dos colegas da fonoaudiologia. Essa avaliação, essa pergunta que eu faço para o paciente se isso está acontecendo, é uma coisa muito simples, né? Só que precisa aí do profissional da fonoaudiologia para avaliar isso de verdade, né? Então é ele que vai saber avaliar movimento de língua, transferência de comida pela língua. Tem que ser ele, né? Eu não vou pegar para fazer isso porque eu não vou saber fazer. É aquela coisa do cada um no seu quadrado. Você faz o que você sabe, faça bem feito o que você sabe, né? Você não vai pegar para fazer o serviço de outra pessoa e fazer meia boca. Então, assim, diante dessas suspeitas, eu sempre peço que o colega da fonoaudiologia faça essa investigação para a gente, tá? E aí, ele identificou que existe já prejuízo, é bom que comece aí a trabalhar esse paciente. Se o paciente tiver uma cognição ainda preservada de alguma forma, é possível, inclusive, ensinar
exercícios que faça e evite aí de piorar, ter complicação por conta de comida ir parar em local errado, por exemplo, pulmão. E esse profissional também consegue orientar, inclusive, mudança de consistência de dieta. Então, orienta aí a família e o cuidador a como dar alimento com mais segurança, né? Lá na aula que é sobre deglutição, eu falo sobre posturas mais seguras para poder garantir aí segurança, né? O grande medo da gente é a comida ir para o pulmão e isso levar a quadros de pneumonia aspirativa. Então a gente quer aí que tenha segurança e a comida não vá para o pulmão, né? E aí a outra pergunta que veio logo em seguida, que eu falei que estava coincidentemente relacionada, é o que o doutor sugere para os pacientes? Colocar sonda nasogástrica ou gastrostomia? Essa é uma discussão muito ampla, né? Primeiro porque a gente tem que discutir antes se vai colocar. E aí é uma outra história que eu não vou entrar nela aqui agora, tá? Porque ela vai estar abordada na aula do curso, que é a aula sobre cuidados paliativos. Então, vai lá, assiste essa aula antes, vê o que tem de informação sobre isso, que vai ser interessante. Depois, se alguém me mandar uma dúvida, a gente conversa sobre isso. Agora, sendo aí o objetivo, colocar a sonda nasogástrica ou gastrostomia, né? Optou, então, por ter essa via de alimentação alternativa, existem essas duas opções. Sonda nasogástrica, para quem não conhece, é aquela que entra pelo nariz para no estômago. Tem uma opção que ela desce além do estômago. E essa sonda nasogástrica, ela é fácil de ser colocada, mas ela também é muito fácil de ser retirada. Então, se você pensar num paciente idoso, demenciado, que às vezes vai ter episódios de agitação, ele puxa aquilo fora. Se ele puxou aquilo fora, a sonda saiu. Você nunca vai colocar essa sonda de volta, né? Isso tem que ser colocado aí dentro de um ambiente de assistência à saúde, pronto-socorro, geralmente já coloca isso, né? E tem que fazer, inclusive, uma radiografia para ver se essa sonda ela não está no pulmão, se ela está no lugar certo. Porque se ela estiver no pulmão e se der comida, aí é uma zebra completa, né? Então, assim, ela é fácil de ser colocada, ela é fácil de ser tirada. É um problema. Tirou, vai parar no hospital para colocar de novo e fazer radiografia para ver se está no lugar certo. Ela precisa de cuidados para mantê-la limpa, para mantê-la pérvia, né? Então, dependendo do que você for fazer de alimentação pela sonda, ela fica pelo nariz, né? Então, você faz com a seringa o alimento por aqui. Aquilo entope a sonda. Dependendo do remédio que você for fazer, ele garra na sonda e entope a sonda. Então, tem umas dificuldades em relação a esse manejo. Agora, a gastrostomia, ela já é aquele procedimento que a sonda fica na barriga do paciente, né? Então, ele comunica direto com o estômago. Você consegue destampar a sonda, né, aqui, e jogar o alimento direto dentro do estômago. Em geral, eu digo que isso é mais fácil, não tem o risco aí da retirada da sonda e aí ter todo o trabalho de passá-la de novo. Você consegue manter uma higiene local mais fácil, você consegue esconder isso do paciente com mais facilidade, então ele não vai puxar isso, né? E até para a própria dieta em si, porque é um trajeto muito curto. Aquilo daqui você colocou, já cai direto do estômago. Você tem menos dificuldade aí de manter aquilo pérvio, né? Para fazer medicação, para fazer dieta. Parece mais assustador para o leigo, né? Aquilo de, nossa, mas tá aqui, tá furando a barriga. Só que você tem que entender que você tá com a pele da barriga do lado de fora e o estômago tá do lado de dentro. Então aquilo só juntou e criou ali uma passagem, tá? Não é nenhum grande procedimento cirúrgico. Inclusive pode ser feito por via endoscópica. Então você faz a endoscopia e faz aquela gastrostomia e coloca a sonda. Teve aí uma colega gastro, que é muito de confiança minha, que aceitou fazer uma aula para gente. Então, vai ter essa aula lá no curso, tá? Falando sobre a gastrostomia e essa sonda. E aí eu pedi ela para mostrar, ela vai fazer uma aula bacana para gente, para que vocês conheçam isso e, inclusive, percam medo, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, mas é aquela que faz o buraco na barriga. Não é para falar dessa forma, que realmente ficaria aí assustador.
é um procedimento relativamente simples e que faz por via endoscópica, né? Então, eu acho, particularmente, como sendo a melhor opção e a que eu recomendo mais, tá? Pessoal, quem tá aí no Instagram, a gente está fazendo aqui a nossa aula semanal, tirando as dúvidas de quem é aí inscrito no nosso curso Vencendo Alzheimer em Família, né? Que é aquele familiar que tem aí alguém com doença de Alzheimer ou outra demência e quer aí um caminho que seja mais suave, com menos estresse, sem tudo aquilo que a doença do familiar afeta em quem está lá junto cuidando, né? E a gente está respondendo as dúvidas que os inscritos no curso me mandam. E a gente consegue hoje. É você que não está no curso, consegue hoje saber disso. Talvez sua dúvida não seja essa agora, mas já fique sabendo, porque se no futuro eventualmente acontecer qualquer um desses problemas ou complicações, você já tem aí carta na manga para poder lidar com isso, tá? Agora, a terceira aqui, dúvida barra comentário, né? Começa com adorei a aula que fala sobre retirar o excesso de medicação. Minha tia usava muito remédio, até que achou um neurologista igual ao senhor, tirou um monte de coisa que não precisava e dava um trabalhão para a gente dar. Ele explicou bem do jeito que você explicou e a gente achou ótimo reduzir os remédios, né? Então, pessoal, vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado no paciente idoso e principalmente no paciente que tem já essa doença degenerativa, que é progressiva, que acumula incapacidade, e principalmente quando essa doença já está em fases mais avançadas, com as prescrições sem fins, né? Que é aquilo de vou no médico, ganho um remédio, vou no outro médico, ganho outro remédio, vou no outro médico, ganho outro remédio. E às vezes não tem ninguém aí que enxergue o todo e pense, nossa, precisa disso tudo? Será que não está na hora de tirar um pouco e deixar aí menos coisa, né? Menos é mais, né? Então, assim, tentar usar o que é necessário, o que eu consigo ter uma explicação bem racional que é necessário. Tem muitas vezes que o paciente chega usando aqui 15 medicações diferentes. E depois, no final da consulta, explicando muito bem, ele sai com 5. E ele vai sair com o que ele de fato precisa usar, né? A gente tem que pensar nisso como diminuir efeito colateral, diminuir custo da família, diminuir desconforto para o paciente, né? Tem paciente que um custo dá um remédio. Imagina se dá 15, sendo que na verdade só precisaria de 5, né? Então, assim, essa aula que tem no curso sobre excesso de medicação, lá eu falo muito, vou dar exemplo aqui para vocês, né? De um paciente, por exemplo, com uma demência, em um quadro já muito avançado, já muito dependente para muitas coisas. E aí você pega aquele paciente, ele está usando aí uma medicação para reduzir colesterol. Só que não faz sentido, né? Se você for pensar que essa medicação para reduzir colesterol, ela tem efeito para daqui 15 anos. Sendo que, na verdade, esse paciente não tem expectativa de vida de 15 anos, porque ele já tem uma doença muito grave, num grau muito avançado, e a gente sabe que não vai existir aí 15 anos para justificar um efeito colateral daquela medicação. Então, assim, isso é um exemplo, né? Claro que lá na aula eu cito medicações, falo aquelas que a gente precisa e manter e aquelas que não vale a pena a gente manter elas. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é com a história dos suplementos, né? Isso também costuma ser uma bola de neve. Então você pega um paciente que ele está usando lá 3 suplementos diferentes e você vai ver ele está com doses altíssimas de uma vitamina A, de uma vitamina D, de forma totalmente desnecessária, né? Então a história da desprescrição é uma coisa muito importante de ser discutida com todos os familiares aí. Tem aqui, inclusive, a segunda pergunta, que ela também encaixou muito bem. Elas não chegaram em ordem, essas perguntas não, tá, pessoal? Eu coloquei elas na ordem, e aí como eu vi que alguém perguntava da disfagia, né, a dificuldade de deglutição, e o outro perguntou da sonda nasogástrica ou da gastrostomia, eu coloquei na sequência. E aqui foi a mesma coisa.
Então, uma pessoa que falou da aula bacana da desprescrição, que é o tirar o excesso de medicação sem sentido. E teve uma outra pessoa que falou que é verdade que tem paciente que na fase terminal nem toma remédio mais. Isso eu acho que ela deve ter visto na aula do Alzheimer, que tem algum momento que eu falo realmente, né? Na aula da DFT, na aula da demência por corpus de Levy, tem isso também. Que em fase muito avançada, a gente vai ver se o paciente ainda tem benefício, se ele ainda ganha alguma coisa usando o próprio remédio do Alzheimer que ele usou lá no início. Porque às vezes o paciente ele está com uma doença tão avançada, uma fase tão avançada, que aqui o aluno que me mandou chamou de fase terminal, né? Que ele está totalmente dependente, ele não tem capacidade, função, autonomia para quase nada, e esse paciente está usando uma medicação que, se você tira ela, não muda em absolutamente nada, né? Lembrando que pode ter até um efeito colateral que você tira, melhora em alguma coisa, né? Uma perda de apetite, uma dificuldade para comer, que você tirou o remédio, talvez voltou a comer melhor. Então, assim, realmente, por exemplo, um caso de Alzheimer muito avançado, a gente retira as medicações que eram para o Alzheimer no início da doença, né? Então, eu acredito que isso está na aula, tanto do Alzheimer, quanto da DFT, quanto da demência por corpus de Levy. Tem esse momento que eu falo, olha, agora nós vamos ter que ver se é necessário mais usar esse remédio, né? Não é porque o remédio é para Alzheimer que o paciente tem Alzheimer e no final da vida dele ele vai ter que usar aquilo. O remédio ele tem objetivo. Então eu até falo que você começa a medicação, você dá um tempo e vê se aquela medicação teve resultado. Se ela não fez bem nenhum, não ajudou em nada, não melhorou nada, você avalia se vale a pena trocar por um outro que tivesse uma expectativa de trazer algum resultado. Se não trouxe, é discutível se vai manter aquela medicação. Às vezes você nem mantém ela, né? Aqui teve uma outra dúvida que chegou para gente, que foi aí, pessoal, antes disso, né? Tô vendo muita gente passando aqui pelo Instagram. Você que está entrando, a gente está aí respondendo as dúvidas que eu recebo dos alunos, né, os inscritos aí no nosso curso Vencendo Alzheimer em Família, né, um curso aí que tem o objetivo de fazer você que tem um familiar com essas doenças viver de uma forma mais tranquila, mais suave, menos estressado. A gente sabe que é difícil lidar, né? Mas quando você tem conhecimento, você não antecipa o problema, você encara o problema de uma forma muito melhor. Você encara aquilo sabendo o que é aquilo que está na sua frente, né? Então, você que está aqui no Instagram, o YouTube não sei ainda se tem essa história da curtida, né? Você que está aqui no Instagram, manda coraçãozinho aqui pra gente e convida outra pessoa que tenha na família aí alguém com Alzheimer ou outra demência a participar, pode assistir depois que fica gravado nos dois lugares. E aí, a dúvida aqui é como que faz para saber se o paciente está com problema de infecção urinária e se ele tem como que faz para saber se o paciente está com problema de infecção urinária se ele tem incontinência, tá? Então, ó, vamos lá, é um paciente que já tem incontinência, então ele não consegue ter controle da função da bexiga, função urinária. Ele perde xixi sem querer. E aí, tá perguntando como que faz para saber se o paciente está com problema de infecção urinária. Tá faltando muita informação para eu responder isso aqui de uma forma mais assertiva, né? Esse paciente ele pode ter uma incontinência urinária no início da doença, dependendo inclusive da doença, né? A gente sabe que tem aí doenças que causam muita desautonomia, como a demência por corpus de Levy, existem ainda as outras doenças que são menos prejuízo cognitivo, mas, por exemplo, uma atrofia de múltiplo sistema, que causa isso muito no início, né? A doença de Parkinson causa isso. E aí esse paciente tem uma incontinência urinária, mas ele tem uma cognição boa. E aí você vai saber, porque ele vai te falar que tá ardendo, tá queimando para poder fazer xixi, tá? Isso daí vai ser uma pista. Agora, se o paciente realmente já está muito debilitado e ele não consegue falar, você vai ter que levantar essa suspeita avaliando
mudança, alteração do padrão desse paciente. Então, ele é um paciente que, ele é uma pessoa, né, que é uma pessoa calma, tranquila. De repente, ele fica agitado, né? Mudou o padrão. Febre é sempre aí um sinal de infecção. Mudança de aspecto da urina. Não estou falando de urina com cheiro forte de urina, estou falando de urina com cheiro de podre, estragado, cheiro ruim, né? Que não é o cheiro de urina concentrada. Também vai levantar essa suspeita. É muito comum, tem a aula lá sobre delírio, né, estado confusional agudo, que infecção urinária precipite nos pacientes uma desorientação, uma confusão mental muito grande. Então é muito comum, dentro aí dos quadros em que o paciente vinha caminhando de uma forma e de repente ele desorienta, ele fica muito confuso, parece que aquela doença piorou de uma vez só, o que não é o padrão das doenças neurodegenerativas, né? Que isso seja causado por infecção urinária. Infecção urinária é sempre aquela que a gente vai atrás dela, né? E esses pacientes que têm incontinência, eles são mais susceptíveis mesmo à infecção urinária. Não é, na maioria das vezes, por falta de higiene, né? Então, já tive aí paciente, né, familiar, que falasse, você vai achar que a gente não limpa ela direito. Não, eu não vou achar isso, tá? Eu não vou. Não é isso. A situação aí é uma bexiga que não contrai direito, que perdeu capacidade de contração. Então, aquilo lá sempre vai estar acumulando lá dentro da bexiga, uma quantidade de urina. E aquela quantidade predispõe aí a ter lá uma bactéria que vai crescer e vai causar um quadro infeccioso. Não é raro, pessoal, essas infecções repetidas, né, serem muito comuns. E aí a gente fala em 2 dentro de 1 ano, dentro de 6 meses, já indicar para a gente o uso contínuo de antibiótico, né? Deixar aquele antibiótico contínuo para que previna outras infecções. Porque a infecção sempre vai ter risco inclusive dessa infecção generalizar, né? Teve uma outra pessoa aqui que comentou: minha avó começou a usar um remédio oral, não deu certo, vomitava muito, trocou para outro, não estava tendo fome. Aí foi para o adesivo, que deu certo, mas não estamos vendo melhora nela. Demora a melhorar? Tá. Então, ó, de novo, né, foi aí uma sequência de informações que ficou faltando o nome do remédio, né? Para que era o remédio, o que a sua avó tem, mas dá para a gente deduzir. Então, a minha avó começou um remédio oral, e aí foi para um adesivo. Eu estou entendendo que esse remédio oral provavelmente era uma donepezila ou uma galantamina, tá? Que são aí medicações que a gente usa para os quadros demenciais, principalmente Alzheimer, Lewy e vascular, né? Desde que o vascular apresente uma piora progressiva. E aí essa medicação, comprimido, remédio oral, não deu certo, vomitava muito. É um possível efeito colateral dessa classe de medicação, né? Que é a medicação que tenta repor um pouco daquele neurotransmissor que está sumindo à medida que a doença de Alzheimer progride. E aí vomitava muito, é um efeito colateral bem conhecido, né, que a gente conhece bem esse efeito colateral, trocou para outro. Então eu acho que entrou primeiro com donepezila e foi para galantamina, ou com a galantamina e foi para donepezila, né? E aí trocou para outro, não estava tendo fome. A perda de apetite é o efeito colateral também mais comum, inclusive tá relacionado ao vômito, à náusea, né? Às vezes a gente já nem consegue usar esse remédio, porque depois a gente para de comer, então não vale a pena, né? Aí foi pro adesivo. E aí a história do adesivo, esse tão famoso adesivo, é o Excelon, né? O adesivo que coloca aí essa medicação no corpo sem passar pela boca, vai pela pele. Realmente essa via de administração, ela pode ter menos efeito colateral, porque ela não faz essa passagem em tubo digestivo, então é menos náusea, menos mal-estar e às vezes melhora aí a perda do apetite que pudesse estar dando por via oral. E aí, com o adesivo, deu certo. O deu certo que eu entendi que ela falou não estava vomitando mais e não teve aí a perda de apetite, né?
mas não estamos vendo melhora, demora a melhorar. Então a pessoa está perguntando, na verdade, é o tempo aí que a gente vai avaliar a melhor a resposta dessas medicações. Olha, dê tempo, tá? Porque a gente faz essa avaliação entre 3 a 6 meses. Tá tolerando, conseguiu adaptar o adesivo? Ótimo. Usa aí 6 meses. Deixa você, familiar e o médico entender bem o que, que ele teve de ganho com esse adesivo. Se teve, se vocês conseguiram perceber que teve, vai manter, vale a pena manter, né? Agora, você tem que balizar bem aí as expectativas, tá? Porque se você tiver uma expectativa de que esse adesivo consiga trazer o paciente, o familiar, de novo para a normalidade, não vai, tá? São raros os casos em que a melhora consegue ser tão grande a ponto de voltar a essa proximidade aí da normalidade, o estado antes da doença, né? Na maioria das vezes, a gente vê uma melhora discreta, uma melhora leve, pequena. E aí, essa melhora, tem pacientes que reportam ela em memória, né? Então, o paciente esquece menos, repete menos, pergunta menos vezes a mesma coisa. Pode acontecer, tá? Geralmente é transitória essa melhora. Então, isso acontece aí por um período também de 6, 12 meses, depois começa a perder efeito. A gente tem que entender que a doença está progredindo, à medida que progride, aquele medicamento ele não tem mais aonde fazer efeito, né? Aquela região sumiu, e aí não tem mais essa melhora, né? Agora, a outra melhora possível para esse tipo de medicação é a melhora comportamental. Então, esse paciente, ele tem, às vezes, menos episódios de agitação e até de agressividade, né? Às vezes, isso melhora o suficiente para justificar aí manter, né? Agora, vamos pegar aqui a próxima, né? Que é um relato. Fiquei arrasada recentemente, saí de carro com meu pai, eu dirigindo. Ele já não dirige mais e ele não conheceu nenhum lugar que a gente passava. Era lugar que ele costumava passar direto antes. Parecia o filme da Alice. Isso vai piorar mais? Tá. Então, pessoal, ó, vamos lá. É um paciente aí, né, que também não me contou qual a doença, mas se a gente pensar em Alzheimer, ou em Lewy, ou em frontotemporal, qualquer aí das causas de demência que seja, esse paciente evoluiu já com uma disfunção visoespacial muito grande, né? Ele não está reconhecendo aí o local em que ele está, né? E era um local conhecido. Eu acredito que esse paciente ainda reconhece e se orienta dentro de casa, porque senão a pessoa teria comentado, né? Isso chama também muita atenção. Então o paciente fala isso muito claramente. E as pessoas já viu aí o filme do Para Sempre Alice, né? Que é o filme clássico sobre doença de Alzheimer. E aí parecia o filme da Alice, que é lá naquele iniciozinho dela que ela saía para correr e ela ficava perdida, não sabia aonde que ela estava. No filme, a gente vê que isso evolui, ao ponto de dentro de casa ela não saber em que cômodo ela está. Então ela está na sala, ela quer ir no banheiro e ela fica perdida, porque ela não sabe aonde que é o banheiro, né? E isso vai piorar mais? Olha, eu não consigo te falar se isso vai piorar mais ou quando vai piorar, mas é possível que sim, né? A gente já está diante aí de um quadro de disfunção visoespacial que é visível, né? Então você está andando com ele num lugar que ele conhece e não está reconhecendo. Mostra que já existe uma atrofia acontecendo naquela área específica do cérebro, né? E, em geral, a gente vê que esses sintomas tendem a progredir. É um local aí preferencial, entre aspas, né, para a doença de Alzheimer também. Inclusive, a gente tem costume aí de ver e conhecer a doença de Alzheimer que começa com esquecimento, aquela que
o paciente está esquecendo, repetitivo, né? Mas existe uma outra forma, um outro padrão de doença de Alzheimer que começa dessa forma, com prejuízo aí visoespacial. Ela começa como se fosse aí na parte mais de trás do cérebro, né? Que é a parte que faz, que tem esse tipo de função, que faz esse papel aí de orientação espacial. Então, assim, você não vai sofrer, você não vai ficar pensando que isso vai piorar, você não vai ficar pensando que se a Alice esquecia os cômodos da casa dela, que isso vai acontecer, né? Isso não vai te trazer nada de vantagem de qualidade de vida, nem para você, muito menos aí para seu pai. Então, não fique focada, não se atenha a esse prejuízo. Apenas leve aí a sua vida com ele, tá? Tendo aí a paciência de sobra, que é o que eu falo, que é o principal aí que precisa de ter para lidar com os familiares que têm esse problema. E a gente tem aqui uma outra que também começa com um comentário, mas tem uma interrogação no final aqui. Vi no seu Instagram esses dias a ideia de dar banho de mangueira, né? Eu não sei se eu falei isso, eu falei foi no story, né? Mas eu não lembro se foi exatamente de mangueira. Aqui em casa sempre foi uma guerra a hora do banho. Achei que a mangueira fosse ajudar, mas não sei se fui eu que falei de mangueira ou se foi um relato de algum outro familiar que eu compartilhei, né? Mas não mudou nada. Aí segui aquela sua dica de usar a criatividade. Passei a dar banho de roupa e a usar um canecão para jogar água. Acredita que deu certo? Tá, então, pessoal, vamos lá. A história aí do momento do banho, né, nesses pacientes que têm quadros demenciais avançados, ela pode ser desafiadora um tanto aí para os familiares, né? E eu sempre falo que é igual eu dando banho nas nenéns lá em casa, né? Tem dia que é uma paz, tem dia que é um caos. E a gente tem que realmente tentar ser aí criativo, né? Se você consegue perceber que uma posição que seja um banho sentado ou um banho em pé, se puder ficar em pé ainda, ou segurando, ou um banho mais quente, ou um banho mais frio, ou um banho de roupa, ou banho deitado, de leito de alguma forma, né? Se isso for mais confortável para o paciente, ótimo, você descobriu que vai ser aí mais fácil, menos estressante para você e para ele, e pronto. O use a criatividade quer dizer isso, né? Eu comentei no story, eu lembro que o primeiro comentário foi: porque quando a gente passou a dar banho gelado, parou aí a gritaria, parou a confusão para o banho. Então, ótimo, desde que também não vai ser sofrido tomar um banho gelado, né? Dependendo de onde você estiver aí no Brasil. Ótimo, beleza, banho gelado, muito mais calmo, né? Teve uma pergunta, inclusive, essa semana recente, que foi sobre aí qual o período máximo que poderia ficar sem banho. E eu até falei lá que a gente não tem aí como orientar isso, né? Claro que isso é uma individualidade local, mas você não precisa de dar banho nesse familiar seu todos os dias, né? Se você consegue garantir que ele mantenha-se limpo, que isso seja a higiene dele satisfatória, com banho a cada 1 ou 2 dias, ótimo, né? Então, quebra um pouco dessa rigidez de todos os dias ter que dar banho no paciente, porque às vezes isso não é necessário e isso vai aí reduzir o estresse para você e para o paciente. Agora, pessoal, uma outra coisa que eu conversei recente com um paciente, com um familiar aqui no consultório a história do banho no leito, pelo amor de Deus, vejam se esse paciente não tem problema com dor, tá? A mobilização para dar banho em leito. O paciente que está acamado, restrito à cama, ele começa a desenvolver aquelas contraturas, né? Enrijecimento muscular, às vezes encurtamento de tendão, e ele fica com aquelas posturas muito duras, né? Fica muito rígido, você não consegue esticar membros. E às vezes você vai dar banho, você vira esse paciente de uma forma e aquilo dói pra caramba, uma articulação, uma junta. Então, assim,
não é raro a gente recomendar analgesia. Então, beleza, você vai fazer esse procedimento, você dá que seja uma dipirona ou que seja inclusive um Tilex para esse paciente um tempo antes, e você vai ver que ele aceita aquilo muito mais tranquilo, sem grande estresse e por conta de controle de dor, né? Pessoal, então a gente conseguiu aí responder hoje essas dúvidas, né? A gente tem umas outras, eu tento separar, agrupar um pouco e ficaram algumas, inclusive, da semana passada para serem respondidas, que também eram de temas que eu já tinha tocado neles aqui, respondendo outras, mas a gente sempre vai estar trazendo aqui. Você que tem, então, aí um familiar com doença de Alzheimer, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal, e encontra aquela grande dificuldade em lidar com isso, sem deixar com que essa doença do seu familiar te afete, você vê que você fica cansado, estressado pra caramba, tá? Fadigado, o que você precisa é de conhecimento, né? Você tem que saber aí o que está acontecendo, saber lidar com isso, porque isso é o que te alivia aí, o sofrimento que essa doença traz para quem não é o portador, mas convive, né? E é isso que a gente faz aqui nas redes sociais, nos nossos canais. O nosso curso ele é completão, então ele traz todas essas informações nas aulas gravadas, né? E eu quero que você aí se sinta convidado a sempre estar participando aqui dessa live, onde eu respondo as perguntas que os alunos do curso enviam, mas se ela não é a sua dúvida agora, ela pode ser aí em algum momento futuro. Então, aproveite de uma vez para já conhecer aí sobre esses problemas e as respostas. É isso, pessoal. Uma boa noite aí a todos vocês.